O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Você piscou e o Lula resolveu enfrentar os Estados Unidos. Isso mesmo, do nada, o homem que não consegue negociar nem com o Congresso decidiu que agora ia encarar o império. A maior potência do planeta, de peito aberto, sem colete e com o ego do tamanho da dívida pública brasileira. E qual foi a estratégia brilhante do nosso grande diplomata? Simples, provocar os americanos achando que seria protegido pelos sugar daddies orientais, Putin e Xi Jinping, uma espécie de Lula entre dois amores, versão Guerra Fria. Só que, enquanto ele fazia discurso de não precisamos do dólar, os aliados arregaram. Ideia de moeda comum do BRICS foi de Lula, diz Rússia. A Rússia, que em tese era mais tretada com os Estados Unidos, pulou fora do barco e ainda deu com a língua nos dentes. Comércio sem dólar? Ideia do Lula, não nossa. Я думаю, что платежная платформа, расчетные механизмы страхования будут среди приоритетов бразильского председательства, потому что президент Лула в прошлом году на саммите БРИКС в Йоханнесбурге был инициатором темы российского председательства об альтернативных платежных системах. Именно в ответ на эту инициативу, закрепленную в декларации Йоханнесбурга, работали министры финансов, работали главы центральных банков. Как я уже сказал, прогресс налицо. Putin jogou 9 dedos na fogueira, igualzinho aquele amigo que diz: "Foi ele, senhor policial." A China, por sua vez, fez o que sabe fazer de melhor, negociar na miúda, abaixar a tarifa e fingir que nem ouviu a provocação. Após BRICS sem Xi Jinping, governo brasileiro veio esfriar acordos imediatos com a China. E a Índia? Ah, a Índia já tinha dado um pé no traseiro da ideia de anti-americanismo coletivo desde o início. Entrou no BRICS por educação, mas na hora do vamos ver, estava do lado do tio Sam com milkshake na mão e sorriso amarelo. Estados Unidos e Índia negociam um acordo comercial que pode reduzir as tarifas para menos de 20%. Resultado, a sopa de letrinhas BRICS virou B. Ixi, as letras R, I e C caíram fora mais rápido que militante de esquerda fugindo de debate com Nicolas Ferreira. E lá ficou Lula, o grande herói solitário da revolução imaginária, sendo desmoralizado por Donald Trump, que, com uma única frase, fez o Brasil inteiro entrar em pânico. Deixem Bolsonaro em paz. Foi o bastante para desmoronar toda aquela fanfic de resistência global contra o imperialismo. O Lula achou que estava liderando uma Liga da Justiça alternativa, mas estava mais para Clube dos 5, versão geriátrica e sem o café da manhã. O mais irônico, o 9 Dedos tentou pagar de valentão internacional no exato momento em que o mundo inteiro está tentando negociar com os Estados Unidos. Burrice estratégica com piadas de surto narcisista. Um espetáculo diplomático digno de framboesa de ouro. No fim das contas, o recado está dado. Se o Lula achava que estava jogando war com os amigos do BRICS, descobriu que era banco imobiliário e o Trump acabou de comprar todas as casas da Paulista, com um imposto de 50%. A verdade é que Lula, o homem que já foi chamado de gênio da política, pai dos pobres e até de guerreiro do povo brasileiro, hoje não passa de uma mistura de Macunaíma com Alzheimer e o tio do pavê depois do terceiro copo de Dreyer. Na sexta-feira, ele provou de vez que o último neurônio dele pediu as contas e se mandou para o Uruguai. O show? Um comício fechado, só com um militante domesticado, onde o 9 Dedos soltou espuma pela boca contra Donald Trump, Jair Bolsonaro e o filho Eduardo. Faltou só espancar um boneco inflável e sair chutando o ar. Aí veio o momento pastelão. Lula zombando do Eduardo Bolsonaro, dizendo que ele foi para os Estados Unidos pedir ajuda ao Trump. Sente que imagem triste. Porque a coisa mandou um filho que era deputado se afastar da Câmara para ir lá ficar pedindo: ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso, não sei das contas.
É preciso essa gente criar vergonha na cara. É preciso criar vergonha na cara. É preciso criar vergonha na cara. Porque a coisa mais pequena de um homem é ele não ter caráter. Vocês viram ontem o filho dele na internet lendo uma carta. Ô Trump, sabe? Fala que você não vai taxar se meu pai não for preso. A coisa mais pequena na vida é a gente não ter caráter. Disse Lula. Sim, Lula, o rei do mensalão, da Lava Jato, do triplex, do sítio, da Odebrecht, falando em caráter, com a cara lavada, como se fosse o Dumbledore da ética. E se você acha que era só surto pontual, eu sinto dizer, isso aí já virou padrão. Lula é o bêbado de bar da geopolítica internacional, xingando os outros sem perceber que ninguém mais o leva a sério. E é claro, quando tudo dá errado, sobra o quê? Ódio. O homem está amargo, ressentido e com uma inveja mal disfarçada de Bolsonaro. Você percebe que ele queria mesmo era ter o apoio dos americanos, o carinho do povo e a influência internacional do Bolsonaro. Mas o máximo que consegue é Janja fazendo TikTok com filtro de cara de foca. Lula hoje é um Titanic que se recusa a afundar em silêncio. Grita, esperneia, joga microfone, inventa conspiração e jura que ainda está no controle. Mas a verdade é clara, o mundo riu, os aliados fugiram, Trump deu uma canetada e só sobrou ele, babando em cima do palanque, dizendo que eu é que devia taxar ele. E quem paga o pato? A gente, claro. Nós, os brasileiros de verdade, que temos que aguentar a inflação, a censura, os impostos e esse teatro patético. Porque o cérebro do Lula foi frito na banha da cachaça, e quem está indo pro abismo com ele é o país inteiro. O gnomo de 9 dedos virou figurante da própria tragédia, e a gente é obrigado a assistir de camarote, morrendo de vergonha. Provavelmente o neurônio solitário no crânio do Lula já entrou na escala 6x1 e já estava de férias, antecipou, né, a folga, porque claramente o presidente brasileiro não sabe do que está falando. E francamente, aquela imagem do Lula naquele comício debochando daquela forma do presidente Bolsonaro é um claro sinal de decaimento físico, um decaimento biológico mesmo e um decaimento intelectual. É um claro sinal de senilidade pura. É por isso que o The Economist está tão preocupado. O Economist não está preocupado tanto com as contas públicas brasileiras, que são um desastre, com a economia brasileira, que vai mal, com o alinhamento brasileiro em política externa. Está preocupado com o presidente do Brasil, que está dando claros sinais de desconexão neurológica naquilo que fala e no jeito que se comporta. É uma postura adequada para o chefe de Estado da 10ª maior economia do mundo, do 5º maior país do planeta, se comportar desta forma durante o comício, inclusive xingando o presidente dos Estados Unidos e achando que não vai ter nenhum tipo de consequência. Então, evidentemente, não sabe do que está falando, não tem noção mesmo, não tem mais conexão com a realidade. Então, é claro que está no lugar errado o presidente Lula. No primeiro momento, parecia que Lula era o maior vencedor da tarifa imposta pelo Trump, que a esquerda se ergueria e todos estavam unidos contra os Estados Unidos. Poeira baixando, empresários já enxergaram a única saída: entregar o que Trump quer, a elegibilidade do Bolsonaro e o Brasil descolando do BRICS. Empresários querem saída diplomática para tarifaço de Trump e temem politização. Em conversas reservadas, empresários ressalvam que Lula se isolou. Quem assinou cartinha da democracia tinha certeza que se blindaria da concorrência e garantiria décadas de sucesso empresarial sem barreiras numa narcocracia totalmente fechada. Realidade? Trump jogou um míssil Tomahawk no meio do jantar dessa gangue. Agora estão tudo descascando no ouvido do bebum, inclusive seus maiores patrocinadores. Nessas horas, Lula agradece por não ter telefone. São as 5 fases do luto. Estávamos na negação e na raiva. Agora entramos na barganha. Logo mais virá a depressão e a aceitação. E olha que irônico, os empresários que assinaram a cartinha pela democracia agora estão vendo a própria empresa tomando no rabo exatamente por não existir democracia no Brasil.
O presidente da Suzano Celulose, que assinou a cartinha, estava puto da vida com Lula. O Itamaraty é mais incompetente que o Eduardo Bolsonaro? Essa foi a frase dele. E sim, o Itamaraty, com toda a sua estrutura e grana infinita, tá tomando de goleada de um homem, Eduardo Bolsonaro. Sim, apesar de todo o deboche do bebum de 9 dedos em cima do palanque, o 03 do Bolsonaro está dando pesadelos ao Lula. E o mais humilhante? Ele nem liga pro Lula. Seu alvo é Alexandre o Glande. O Lula, ele tá nas cordas. Ele tá adorando essa treta toda com o Trump. Porque ele tá vendo a possibilidade, primeiro, dele conseguir, de alguma maneira, chamar o povo brasileiro uma união para aumentar a popularidade dele contra um inimigo externo comum. E segundo, né, o Celso Amorim, o sonho dele é jogar o Brasil em outro eixo, o eixo do mal, né, o eixo que não respeita as liberdades, dissociar de vez dos Estados Unidos. Esse é que é o sonho dessas pessoas, né, a despeito de toda a cultura, história e proximidade em valores que nós temos dos Estados Unidos, que sempre foi o farol da liberdade, a referência de democracia. Então parem de dar moral para o Lula, ele é só um bêbado na rua, agonizando no final de um governo. Os problemas que a gente tem que resolver, né, que causaram esse tarifaço, a tarifa Moraes de 50%, estão na regulamentação da Big Tech, a eleição sem a participação da oposição e a eleição que pode, mais uma vez, no ano que vem, não ser limpa e transparente. Então tudo isso é Moraes e STF, não é Lula. E sobre a incompetência do Itamaraty, ela é tão gritante que até a velha imprensa já percebeu que é muito estranho a nossa diplomacia não ter criado um canal de comunicação com o governo americano. Muito estranho o Brasil como um país, o tamanho que o Brasil tem, um país líder regional na América Latina, né? Nosso ministro das Relações Exteriores sequer tem um encontro formal ou informal com o secretário de Estado americano. Você nunca vê o ministro Mauro Vieira reunindo, conversando, telefonando ou dialogando de alguma maneira com Marco Rubio nos Estados Unidos. Então todos esses são indicadores de que a nossa diplomacia não construiu pontes, não construiu canais de comunicação com o governo americano. E alguém desse desgoverno sabe falar inglês, por acaso? Ou pelo menos se comportar como alguém civilizado? Não é estranho. É planejado, sempre foi. Esse é o plano Hugo Chávez, que fez exatamente isso para isolar a Venezuela das democracias do Ocidente e deixá-la de 4 para a Rússia. O Brasil não é mais líder de nada. A Argentina já tomou esse lugar e em breve seremos só mais uma ditadura pelo mundo. A não ser que se faça o que os empresários já estão pressionando o regime a fazer. Fazer o quê? Qual o caminho? O Paulo Figueiredo desenhou e até mostrou o caminho para quem quiser resolver a treta. E já disse, e estou fazendo aqui, estou fazendo aqui publicamente. Presidente Hugo Mota e presidente Davi Alcolumbre, eu pessoalmente coloco vocês sentados sem Itamaraty no salão do West Wing da Casa Branca para discutir essa possibilidade. Não há outro caminho. Eu lamento que a gente tenha chegado a esse ponto. Mas caso os senhores não aceitem essa proposta, está no colo de vocês. Já está mais do que claro que você tinha o Itamaraty com todo o aparato estatal brasileiro seguindo numa direção e Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro seguindo em outra direção. Quem foi mais efetivo? As vias diplomáticas dos senhores não funcionam mais. É daqui para baixo. Eu avisei que haveria choro e ranger de dentes. Eu vi a mensagem subliminar na mesa do Paulo Figueiredo. É para amenizar a trolha que está chegando no regime. O Hugo Mota e o Davi Alcolumbre deveriam levar a sério. Afinal, a omissão do Congresso Nacional, principalmente do Senado, é a causa principal de tudo de ruim que vem acontecendo no Brasil. Logo, é de lá que deve vir a solução. E se você duvida que a solução esteja na anistia para os presos políticos e a restauração dos direitos de Bolsonaro, o próprio diretor do Conselho Econômico dos Estados Unidos diz que as tarifas ao Brasil são mais altas devido ao processo contra o Biruliro.
I don't understand how you're saying it's about America, because the president has made it quite clear that what he's upset about is how the Brazilian Supreme Court has handled the criminal case involving former President Bolsonaro. I'm agreeing with you. What I'm saying is that what I've been saying with most countries was that it's really about us getting the tariffs in order, and I think that this tariff for Brazil is a lot higher because of the president's frustration with Bolsonaro. And the fact that Bolsonaro himself, anyway. Que fique bem claro aos que ainda se fingem de desentendidos. Não se trata de questão econômica, mas de uma clara reação ao abuso contra os direitos humanos e fundamentais do povo brasileiro. Ele deixou bem claro, qualquer outro argumento que inventarem por aí é pura dissimulação. Na verdade, não são tarifas, já são verdadeiras sanções. E no meio desse furacão, como está o gambá gagá do Guarujá? Com as faculdades mentais ainda piores, regredindo a um estado quase infantil. Depois de fazer bravatas contra Trump na sexta-feira, hoje, alguma parte reptiliana do cérebro do bebum percebeu que ele não tem como ganhar e ativou o modo bêbado de rua camarada, simpático, aquele inofensivo, bem diferente do agressivo de uns dias atrás. Num vídeo que parece ter sido roteirizado por uma Maria do Rosário que está há uma semana sem tomar remedinho tarja preta, o presidente Lula resolveu que vai resolver a crise com os Estados Unidos, com jabuticaba. Sim, você não ouviu errado. Jabuticaba, a frutinha, aquela que nasce colada no tronco da árvore, igual certas ideias nascem coladas em cérebros mal irrigados. Com um olhar que misturava tédio e cachaça no café da manhã, o Nove Dedos disse que vai levar jabuticabas para Donald Trump, porque, segundo ele, ninguém fica de mau humor comendo jabuticaba. A lógica é simples. Se a diplomacia desandou, a solução é uma salada de frutas. E quem discordar é golpista, fascista, intolerante com frutas tropicais. E para completar o pastel de feira com recheio de vergonha alheia, Janja, que sempre entra em cena quando falta seriedade, emendou na legenda. Duas coisas genuinamente brasileiras, jabuticaba e presidente Lula. Faltou só incluir dengue, PCC, Comando Vermelho e roubo de aposentados. Enquanto isso, o ministro Rui Costa anunciava que o governo vai retaliar os Estados Unidos com medidas além das taxações. Mas, pelo visto, a principal é essa, ataque de frutas. O plano B talvez envolva goiaba e um tamanduá em missão diplomática. Brasil soberano? Soberano só na burrice mesmo. Chupar jabuticaba de manhã, porque eu duvido que alguém que chupe jabuticaba fique com mau humor. Eu vou levar jabuticaba para você, Trump. E você vai perceber, sabe, que um cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá jabuticaba, sabe, não precisa de briga tarifária. Precisa de muita união e de muita relação diplomática. É isso. Sei não, viu? Mas eu acho que esse senhor aí tá com demência. Pois é, aconteceu. Na incapacidade de reagir, Lula regrediu a um estado mental infantil. Esse senhor tá pior que o Biden. É caso de interdição. Aliás, vai lá, Lula, falar com o Trump mesmo, que rapidinho o laranjão vai lembrar do Biden. O Lula tá tão fora da realidade que acha que tudo é brincadeira, porque ele já tem o suficiente para viver no luxo e o povo que se lasque. Todo ditador é igual. Ele está fazendo força para dobrar a taxa. Essa semana ele consegue uns 500%. Esse é o tipo de resposta diplomática que o casal marginal Lula e Janja pode dar. Tentar fazer deboche e ironia. Da Janja eu até esperava isso, mas o Lula sempre foi um pouquinho mais esperto que ela. Provavelmente ele disse essas asneiras orientado por ela. Eu não duvido. Não custa lembrar da célebre frase de Olavo de Carvalho. Riso de deboche é argumento de... O problema da Janja e do Lula é que eles não entendem que, para o deboche funcionar, você precisa ser inteligente. Senão, todo mundo acaba rindo de você e não com você. E como, na escala da inteligência, Janja e Lula estão um pouquinho acima da centopeia, não precisa nem adivinhar o que aconteceu, né?
O mundo olhou para esse vídeo com uma mistura de vergonha alheia e nojo e acabou até segurando o riso, porque pega mal tirar o sarro de pessoas que não dominam mais suas faculdades mentais. Diplomacia pura? Sublime! Cervejinha em mesa de bar para acabar com a guerra da Ucrânia, jabuticaba para suspender as tarifas do Trump. Meu Deus, Lula é a reencarnação do Rui Barbosa, bêbado. Chupa, Lula! Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.